E aqui no Brasil, né, Cláudio, Thaís, ouvintes, o ministro da Saúde ontem concedeu uma entrevista coletiva, elevou a classificação de risco atual para perigo iminente e o Luiz Henrique Mandetta disse o seguinte a respeito das investigações do coronavírus no Brasil. O que muda agora, a gente vai monitorar mais casos suspeitos, porque nós estávamos, de acordo com o protocolo da Organização Mundial de Saúde, na província de Wuhan. Agora não, agora nós fomos para toda a China. Ele também falou sobre viagens para a China. Nós não estamos proibindo, mas nós estamos desaconselhando. Façam viagens somente se for estritamente necessário. O Brasil está fazendo certo, né? Está isolando as pessoas que de alguma forma tiveram contato com a China e apresentam alguns sintomas. Ninguém sabe ainda exatamente qual o principal sintoma. São alguns sintomas parecidos com outras doenças para confirmar ou descartar a presença do coronavírus aqui no Brasil, né? Não é só isso, né? Ontem a gente recebeu o médico aqui, infectologista do Hospital das Clínicas, o Evaldo Teixeira, né? Araújo. Evaldo Araújo. E ele estava dizendo, né, que da fase do diagnóstico e da fase do prognóstico da situação. Né? Tá muito difícil fazer prognóstico ainda. Os países, especialmente a China, estão vivendo o gerenciamento de crise. Não dá para saber até onde vai se alastrar, quer dizer, as coisas têm que caminhar ao mesmo tempo. O primeiro susto aconteceu, derrubou as bolsas no mundo inteiro, levantou uma preocupação sobre os impactos disso no crescimento econômico. Os dias foram passando e todo mundo foi fazendo as contas para entender qual era exatamente o tamanho da crise, mas ainda assim não há cenário possível que, assim, de você ali cravar com alguma segurança de que é para lá que a gente caminha. O que já dá para perceber, e isso é uma leitura também da imprensa internacional, é que o mundo experimentou outras ocasiões em que a resposta foi muito devagar, o tratamento da informação foi incorreto, houve pouca transparência no caso do SARS, lá em 2003, e depois no caso da gripe suína em 2009. Hoje nós temos um poder de comunicação gigantesco, as próprias redes sociais, elas são difusoras de informações importantes, de alertas, então os estados estão mais preparados, os países estão mais preparados para isso, a urgência da situação, ela aparece com mais rapidez, a exigência da transparência, ela também se impõe rapidamente, e isso ajuda na gestão da crise. Mas hoje é muito difícil fazer cenários sobre o tempo que vai durar essa crise e sobre a extensão. Não. Ontem, por exemplo, teve um evento de um banco grande francês aqui em São Paulo, com a presença de economistas internacionais e autoridades, enfim, o presidente do Banco Central estava lá, hoje vai o presidente da Caixa, mais tarde vai o presidente da Câmara dos Deputados, eu vou estar lá acompanhando o dia, e a conversa ali nos bastidores era de que não parece que vai ser uma coisa absolutamente mortal e absurda e que vai jogar o mundo numa crise absurda, mas mesmo assim não dá ainda para fazer um cenário seguro do tempo e da extensão dessa crise. O importante mesmo, né, nessa confusão toda é a gente saber que as autoridades sanitárias do mundo inteiro estão agindo corretamente, né? Não há, com exceção lá do caso original do prefeito lá, né, do gestor público do Partido Comunista lá da China, na cidade onde começou tudo isso, onde o vírus começou a se propagar, você vê que a OMS corrigiu o rumo e o próprio governo da China vem adotando as providências que têm sido elogiadas por todos os especialistas no combate a esse tipo de problema, né, de epidemias e etc. No Brasil também, o Brasil elevou o grau de risco exatamente para adotar nos aeroportos aquilo que a gente estava falando ontem, né? É espantoso o número de voos que chegam da China todos os dias, mas é mais espantoso ainda que o governo não estivesse adotando providências no sentido de monitorar a chegada dessas pessoas todas, de toda essa gente. As pessoas chegam da China,
desembarcam no Brasil, ninguém nem pergunta de onde veio, né? Quanto mais fazer indagações sobre sintomas, se está sentindo alguma coisa parecida com gripe, etc. Mas os especialistas também afirmam, eu vi uma entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, eu só não me lembro o nome do entrevistado, mas um desses especialistas que a RB tem ouvido, e ele falou que, aparentemente, pelo que até agora foi dado a observar, os efeitos dessa coronavírus são muito menos devastadores do que a SARS, que foi ali no ano de 2012, etc., que matou mais gente, que era muito mais perigosa, muito mais letal. Tomara que isso acabe se transformando no que se transformou a Terceira Guerra Mundial. Lembra, né? Todo mundo apostando que haveria uma Terceira Guerra Mundial lá no Irã, e deu no que deu, nada. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre isso também ontem, né? Falou sobre o caso da família que está nas Filipinas, né? Que tem brasileiros e estavam isolados. Aliás, a notícia agora de manhã é que a menina já teve uma confirmação de que não se trata de coronavírus. Vai ser feita, claro, a contraprova, mas é uma notícia positiva já. O presidente disse o seguinte: não seria oportuno retirar de lá, com todo respeito. É o contrário. Agora não vamos colocar em risco aqui, nós aqui, por uma família apenas, tá certo? A gente espera que os dados da China sejam reais. Só isso de pessoas contaminadas, se bem que são bastante. Tá? Mas a gente sabe que esses países são mais fechados no tocante a informações. Deu para entender o que ele quis dizer, né? As palavras talvez não foram as melhores. Não foram não, o presidente da República tem que dizer o seguinte, que o governo brasileiro está tomando todas as providências para acolher, para atender e para resolver o problema dos brasileiros que estão em situação de risco. Não dizer, fica lá porque eu não quero que venha para cá. Mas no fundo é isso, Thaís. No fundo mas tem jeito e jeito de falar, né? O presidente da República não pode falar assim, olha, eles que fiquem por lá porque eu não vou. Claro que ele tem que fazer contenção de risco, é claro que ele tem que fazer isso. Agora, a mensagem faz parte da gestão, Você vê que o governo da Austrália, que está repatriando uma quantidade imensa de australianos nas áreas de risco, essa gente toda vai ficar confinada numa ilha por 2 semanas, até que se confirme que não estão infectadas, só então serão autorizadas a voltar para casa. Portanto, assim, é uma atitude responsável dos países fazer essa contenção, fazer enfim, tomar decisões no sentido de proteger a população dos respectivos países. O problema do presidente mesmo foi na forma e não no conteúdo.